continuando. Primeiro vamos rever a simplificação, né? Então, o que é simplificar? É tornar ou encontrar uma fração que equivale à mesma coisa, só que seja menor, certo? Então, como que eu faço isso? Eu faço isso dividindo, certo? Mas dividindo por quem? Então, eu tenho que ir testando os números. A gente sempre começa tentando dividir por 2. Como 24 e 120 são pares, eu sei que eu vou conseguir dividir os dois números por 2. Então, 24 divididos por 2, 12. 120 divididos por 2, 60. Como os dois números continuam sendo pares, então eu continuo dividindo por 2, certo? Então, 12 divididos por 2, 6. 60 por 2, 35. Então, se queria continuar dividindo por 2, 6 eu consigo dividir por 2, mas 35 eu não consigo. Então, eu pulo para o próximo número. Então, eu consigo dividir por 3, consigo aqui, mas não consigo aqui. Por 4 eu não consigo, por 5 eu consigo dividir aqui, mas não consigo ali. E por 6 também não tá. Ou seja, eu escutei todas as possibilidades, certo? Eu só posso simplificar essa aqui, ou seja, o numerador, por 6. Se eu não conseguir simplificar por 2, por 3, por 4, por 5 ou por 6, não adianta eu tentar por 7, por 8, porque daí eu só vou encontrar a solução para simplificar o denominador, mas o numerador eu já não consigo mais simplificar. Então, isso não pode acontecer, certo? Então, 6 sobre 35 avos é a minha fração irredutível. Então, assim, como eu vou saber quanto eu devo parar? Quando isso acontecer, ou seja, quando eu não conseguir mais simplificar. Eu tentei simplificar e vi que não tem jeito, certo? Então, assim, o que é importante ressaltar? Vocês estão vendo que eu sempre coloco esse sinalzinho de igual? Isso é igual a isso, que também é igual a isso. Vocês estão vendo isso? Ou seja, essa fração é equivalente a essa, que é equivalente a essa, e que vão ser equivalentes a outras tantas frações. Porque o que é uma fração equivalente? Vejam aqui comigo. Vamos supor que eu tenha uma barra de chocolate e divida ela ao meio. Eu fique com a metade, como essa metade, e a outra metade eu dou para uma pessoa, certo? Mas, vamos supor que eu tenha uma barra e eu não divida ela na metade. Eu divido ela em 4 partes iguais. Eu como 2 telas, certo? E dou outras 2 para outra pessoa. Mas pensem que eu tenho uma mesma barra de chocolate, só que ao invés de dividir em 4 partes, eu vou dividir em 8 partes. E ao invés de comer 2 partes, eu vou comer 4 partes, certo? As outras 4 eu vou dar para alguém. Então, lembra lá como que a gente fazia para representar uma fração? Então, como que a gente representa essa fração aqui? A parte de baixo é a quantidade em que foi dividido, certo? Então, a minha barra eu dividi em 2 partes. A parte de cima representaria a parte colorida. Então, eu quero saber quanto que equivale a essa parte. Essa parte é uma das 2, não é? Então, essa fração é 1/2. Olhem aqui que fração que eu tenho nesse segundo exemplo. Então, seguindo o mesmo raciocínio, eu tenho 2 partes pintadas de um total de 4 partes. E nessa última, eu tenho 4 partes pintadas de um total de 8 partes. Então, o que é que eu estou querendo dizer com este exemplo?
eu tenho 1/2, 2/4 e 4/8. São frações diferentes? Sim. Mas eles não estão representando a mesma metade do chocolate? Estão. Ou seja, eu posso escrever ou representar uma mesma quantidade com frações diferentes. Então eu poderia dizer que essa parte aqui é igual a 1/2, ou é igual a 2/4, ou é igual a 4/8, é indiferente. Essas frações aqui que eu encontro que são diferentes, mas que no fundo querem representar a mesma quantidade, são chamadas de frações equivalentes. E vocês podem comprovar o que eu estou dizendo. Essa aqui já é uma fração na forma irredutível, porque eu não consigo deixar ela ainda menor, não consigo simplificar. Mas vamos tentar simplificar essa aqui de baixo. Então, eu consigo simplificar embaixo e em cima por 2. 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. 1/2, chequei na forma irredutível. Vamos simplificar essa aqui. Em cima por 2, embaixo por 2. Ficaria 2/4, que eu ainda consigo continuar simplificando por 2. 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. Vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Simplificando, eu cheguei à conclusão de que realmente elas não falem a mesma coisa. Mas, a princípio, eu não tinha encontrado representações diferentes para ela. Então, com isso fica bem claro que eu posso representar uma mesma quantidade em diferentes formas. Então, é por isso que é possível fazer essa simplificação de fração. E quando eu estou simplificando, eu não estou alterando o valor da minha fração. Ele continua igual, só escrito de uma maneira diferente, certo? Agora, continuando. A gente já viu lá no começo do vídeo que o quê? Como que a gente faz para somar ou subtrair frações cujo denominador é igual. Porém, a gente também tem que saber como que eu faço quando o denominador é diferente. Neste caso, como é que a gente vai fazer? Eu costumo ensinar para os meus alunos o método da borboletinha, que foi o método, se não me engano no material eu postei os dois métodos, tanto da borboleta quanto do MMC. Faça aquele que às vezes você já está acostumado, se sente mais confortável, mas o que vai aparecer no vídeo é o método da borboletinha, certo? Então assim, vamos supor que a gente está trabalhando com uma fração, somando uma fração cujos denominadores são diferentes. Então, como que eu faço, neste caso? Então, eu ensino para os meus alunos o método da borboletinha. Qual é este método da borboletinha? É bem simples. A gente desenha uma borboleta, certo? Então, ó, eu até desenho de cores diferentes para ficar bem claro. Então, desenhei uma borboletinha, bem estranha, mas ela tá ali, certo? Então, a partir do momento que eu desenhei, o que é que eu faço? Eu multiplico. Multiplico essa primeira parte aqui que tá em rosa. Então, 2 vezes 4, 8. Multiplico essa segunda parte que está em amarelo. 3 vezes o número 1, 3. E multiplico, ó, essa parte que tem aqui embaixo é o resultado da multiplicação dos dois denominadores. Então, 2 vezes 4, 12. Agora que eu encontrei esses 3 números, eu vou passar eles para cá, certo? Então, da mesma maneira em que eles se encontram, eles vêm para aqui. Eu encontrei o 8 na primeira multiplicação, eu encontrei o 3 na segunda multiplicação e embaixo eu encontrei o 12. O sinal eu vou repetir, certo?
oitavos, certo? Não sei se ficou muito bem claro, a gente vai fazer outro exemplo aqui. Então, vamos supor que eu tenha 3/4 menos meio. Então, como é que eu faço? Primeiro, verifiquei que os denominadores são diferentes. Então, eu vou resolver o santo método da borboletinha. Então, primeiro desenha a sua borboletinha. Faça isso com cores diferentes para você memorizar melhor, certo? E é sempre seguindo o mesmo passo a passo. Então, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 4, 8. Vou passar esses números que eu encontrei para cá. Então, passo 6, o 4, ó, na ordem em que eles aparecem, certo? E o número, o sinal que está aqui, eu vou repetir aqui, certo? Então, isso aqui é igual 6 menos 4, 2 oitavos. Que por não estar na sua forma irredutível, eu vou simplificar, certo? Eu vi ali que os dois números são pares e eu consigo simplificar por 2. Então, 2 divididos por 2, 1. 8 divididos por 2, 4. E agora sim eu cheguei na forma irredutível da fração. Eu acho esse método bem simples, ele é bem expressivo, né? Mas se você, tô vendo pela primeira vez, não entendi, não achei fácil, eu sei fazer o método do MMC, faz pelo método do MMC, não tem problema algum. Então, agora o que eu vou fazer aqui nesse cantinho? Eu vou resolver pelo método do MMC esses mesmos exemplos. Então, como que eu faria? Eu teria que primeiro encontrar o MMC entre 3 e 4, certo? Então, eu teria que lembrar como é que eu encontro o MMC entre 3 e 4. O jeito mais simples é construindo os múltiplos. Múltiplos de 3, múltiplos de 4 e ver qual é o primeiro múltiplo que é comum a eles. Então, 3, 6, 9, 12, certo? 4, 8, 12, ó. Já encontrei o MMC, né? Que é o número 12. Então, eu coloco o MMC e divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Não era assim que a gente aprendeu? Então, 12 divididos por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Repito o sinal da operação ali. 12 divido pelo de cima, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 divididos por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Agora, 8 mais 3, 11. Ficaria 11 sobre 12. Vocês perceberam que a partir do momento que eu encontrei o MMC, eu fiz exatamente a mesma conta que deu exatamente o mesmo resultado? Então, assim, veja o que mais lhe agrada, certo? Eu acho bem simples resolver pelo método da borboletinha, mas às vezes o aluno só aprendeu pelo MMC, eu não consigo entender o que você fez, eu tive dificuldade em visualizar essa borboleta, não tem problema. Faz o som do MMC, a gente já viu que tá a mesma resposta, certo? Então é assim que a gente resolve soma e subtração de fração. Agora o que é que a gente vai ver? A gente vai ver como é que a gente resolve multiplicação e divisão de fração. Então, como que a gente resolve multiplicação e divisão de fração? Multiplicação de fração, começando, né? Então, vamos supor que eu tenha 1/2 que multiplica 8/3, certo? Como é que eu faço isso?
Se vocês repararem no material de apoio de vocês, eu expliquei isso como a gente multiplica em linha, certo? Ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. Independente de quantos numeradores tenham, independente de quantos denominadores tenham, é só multiplicar todos os numeradores por todos os denominadores, certo? Diferente da soma e da subtração, que eu não comentei, mas assim, aquele método da borboletinha, ele só é válido se a gente trabalhar em pares, ou seja, de 2 em 2 frações. Se eu tiver uma operação com 3 frações, aí eu já não consigo aplicar ele de uma vez. Eu tenho que aplicar para as 2 primeiras frações e o resultado aplicar com a outra fração. Não é só trabalho assim, mas a multiplicação de fração é muito mais simples, porque é só você sair multiplicando. Então aqui ficaria uma vez o número 8 e aqui 2 vezes o número 3. Então uma vez o número 8, 8, e 2 vezes o número 3, 6, certo? Outro exemplo, vamos supor que eu tenha 2 quartos que multiplica 1 meio, que multiplica 3 meios também e que multiplica 4 terços. Quero calcular quanto que é isso. É só multiplicar todos os numeradores por todos os denominadores. Então, nos numeradores ficaria uma vez o número 1 vezes o número 3 vezes o número 4. Sobre 4 vezes o número 2 vezes o número 2 vezes o número 3. Então, ficaria isso aqui igual a quanto? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 3 ficaria 48, certo? E daí não pararia por ali, né? Porque eu teria que simplificar. Então, simplificando por 2, ficaria 12 sobre 24. Continuando simplificando por 2, 6 sobre 12. Continuando multiplicando por 2, ó, vou continuar aqui. Então, continuando dividindo por 2, ficaria 3 sobre 6, que aqui eu poderia simplificar por 3, que seria igual a 1 terço. Então, só multiplicar tudo e no final, se for possível, simplifica. Só que deixa eu mostrar uma coisa para vocês bem interessante. Estão vendo quando você colocou todos os números aqui? Olha o que eu posso fazer. Como todos estão multiplicando, e só porque eles estão multiplicando eu posso fazer isso que eu vou fazer. Toda vez que aparecer o mesmo número em cima e embaixo, eu vou cortar. Ó, esse 2 eu cortei com esse 4 eu cortei com esse, e esse 3 eu cortei com esse. Toda vez que tiver o mesmo número em cima e embaixo, eu corto os dois. O que sobrou aqui? Não sobrou 1 sobre 2? Ah, é. Sobrou 1 sobre 2. Ainda bem que eu fiz assim, porque senão eu teria explicado errado. Ó, aqui, quando eu dividi 6 divididos por 3, dá 2. Certo? Então, a simplificação daquela fração é 1 meio. O que a gente percebe com isso? 1 meio não é exatamente igual a resposta ali quando a gente simplificou, depois de ter multiplicado tudo e simplificado. Ou seja, toda vez que antes de eu sair multiplicando todas as frações, é muito mais fácil eu simplificar, certo? Aqui, antes de multiplicar e ter que simplificar de novo. Então, a gente pode sempre fazer aquilo ali e a gente vai checar na resposta certa, ok? Então, é assim que a gente faz multiplicação de fração. É extremamente simples, certo? Agora, vamos ver como é que a gente faz divisão de fração. Então, para fazer divisão de fração, ó, vou colocar
aplicar aqui um exemplo. Eu tenho 2/3 que estão dividindo 1/5. Quero saber quanto que é isso. Então, se vocês olharem no material de apoio de vocês, como que eu expliquei que a gente faz isso? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Essa é a segunda fração. O inverso é o contrário, certo? Então, qual é o contrário dessa fração? É quando eu coloco o numerador para o denominador e o denominador para o numerador. Então, o contrário daquela fração é 5/1, certo? Então, agora eu não tenho mais uma divisão, eu tenho uma multiplicação. E multiplicação de fração, eu sei como resolve, é só multiplicar em linha, né? Então, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 1 é 3. Então, eu encontrei quanto que é o resultado daquela divisão, certo? Então, é bem simples. Viu que a gente está falando de divisão de fração? A gente aplica uma regra, ou seja, uma regra de transformação. Eu só consigo resolver essa divisão se eu aplicar essa regra onde eu transformo essa divisão em uma multiplicação, certo? Então, só mais um exemplo para ficar bem claro. Então, vamos supor que eu tenha 5/6. Vamos supor que eu tenha 2/7. E eu divida isso por 5/6, certo? Como que eu vou fazer para resolver? Tenho que lembrar da regrinha que envolve divisão de fração, que me diz que eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso? É 6/5, certo? Então, como que eu faço isso? Isso que eu aprendi a fazer, né? Como que eu resolvo multiplicação de fração? Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 6, 12. E 7 vezes 5, 35. Certo? E eu não vou conseguir simplificar aquela fração ali, não. Então, essa já é a fração irredutível. Mas vocês têm que, claro, cada caso é um caso. Eu já estou mais acostumada para pegar e olhar uma fração e ver que eu não consigo simplificar. Vocês vão ter que parar um pouquinho, ver. E se perguntarem, será que tem como simplificar? Porque sempre que possível a gente deve simplificar. Então, a primeira atividade que eu enviei para vocês foi a respeito das operações envolvendo fração. Por quê? Porque a gente vai estudar os números racionais. E quando eu estou falando de número racional, o número racional ele é originário de uma fração, certo? Ele surge de uma fração. Então, se eu não entendo o que é uma fração, se eu não entendo como eu opero uma fração, como que eu vou entender como eu vou operar os números racionais? Fica um pouco difícil, certo? Então, foi por isso que eu postei esse primeiro material, que é justamente para a gente lembrar bem certinho como é que a gente opera os números, as frações, para a gente entrar nos números racionais um pouquinho com mais clareza, né? Então, assim, na atividade de vocês tem 2 exercícios. Então, o primeiro exercício ali é envolvendo soma e subtração de fração, certo? E em todos os casos são denominadores diferentes. Então, escolha se você quer aplicar o método da borboletinha ou do MMC. No exercício número 2, tem exercícios de multiplicação de fração e de divisão de fração. É extremamente simples, é olhar o exercício, tentar entender como eu fiz e fazer os exercícios propostos. Então, o primeiro vídeo termina aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, mandem mensagem, perguntem, certo? E é isso. Muito obrigada.